Oi, queridos alunos do nono ano. Nessa aula de número 22, a gente vai continuar falando de evolução. Vamos falar de um tema que tem tudo a ver com evolução, que é a adaptação. Para a gente se aprofundar nessa história de adaptação, a gente vai para o próximo slide agora, imediatamente. Então, um primeiro momento, a gente tem que saber o que é adaptação. E eu digo para vocês que a adaptação é a capacidade que todo ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente onde vive. Então, a adaptação é um conjunto de características, ou seja, de atributos que o ser vivo tem e que permite a ele sobreviver, ou seja, a adaptação é sobrevivência diferencial e de se reproduzir, ou seja, a adaptação é sucesso reprodutivo no ambiente onde o ser vivo está, no seu habitat. Mas quem forneceu ao ser vivo esses atributos? Quem forneceu a esse ser vivo essas características? Foi a evolução por seleção natural. Então, a evolução é apenas variação. A evolução, como eu falei em aulas passadas, é apenas mudança, né? Mas quando a evolução é guiada, moldada pela seleção natural, leva as espécies a ficarem cada vez mais adaptadas. Por quê? Porque a seleção natural pega lá naquela variação e elimina as variações desfavoráveis e mantém as variações favoráveis, os atributos. E com isso, quando a evolução vai sendo guiada pela seleção natural, aquela população vai ficando cada vez mais adequada, ajustada ao meio onde vive. E essa adequação do ser vivo, da população, ao ambiente onde vive, a gente chama de adaptação, beleza? De adaptação. Então, é o resultado da evolução guiada pela seleção natural, beleza? Essa adaptação. Por isso que tem tudo a ver aí com evolução, com seleção natural. Então, aí nós temos aqui excelentes exemplos de adaptação. Tem dois bons exemplos de adaptação, que é o mimetismo e a camuflagem. Não confunda mimetismo com camuflagem. O mimetismo, ele representa a seguinte frase: eu sou outro ser vivo. Quando o ser vivo ele faz mimetismo, o ser vivo está dizendo que é outro ser vivo, né? Como assim? Mimetismo é quando um ser vivo finge ser outro para escapar do predador. Ok? Então, mimetismo é quando o ser vivo mimetiza outro, imita outro. E um bom exemplo disso, é a falsa coral e a coral verdadeira. A falsa coral não é venenosa, mas a coral verdadeira é bem venenosa, né? Então, o que acontece? A falsa coral, ela mimetiza a coral verdadeira de tal forma que quando o predador vê, pensa que é uma coral verdadeira e entende que a coral verdadeira é bem venenosa e se mantém longe da falsa coral. Ou seja, a falsa coral se beneficia mimetizando a coral verdadeira de tal forma que os predadores se mantêm distante dela, ok? Então, ou seja, a falsa coral está dizendo eu sou outro ser vivo, eu sou uma coral verdadeira, ok? Beleza? Então é isso que eu chamo de mimetismo. Mas além disso eu tenho a camuflagem. A mensagem que a camuflagem passa é outra. A mensagem da camuflagem é eu não estou aqui. A camuflagem passa a mensagem eu não estou aqui. Porque quando o ser vivo está camuflado, ele está de tal forma que ele não é percebido. O predador passa ali e não o percebe no ambiente. Então, quando um ser vivo se confunde com o ambiente, ok? Olha, um exemplo de camuflagem. Aqui é um inseto, e esse inseto está lembrando uma folha, né? Até como se fosse uma folha estragada, de tal forma que o predador passa ali e não vê o inseto, vê apenas folhas. Ou seja, ele confunde com o ambiente e fica
invisível, né? Camuflado. Tranquilo? São excelentes exemplos de adaptação, né? Uma adaptação aí bem sofisticada, né? Olha, vamos aí para o próximo slide. Agora eu quero mostrar para vocês adaptações dos animais às condições ambientais. Nós temos as principais, né? As principais adaptações dos animais às condições ambientais, ao ambiente desértico e a ambientes frios, ou seja, ambientes extremos, né? Então, nos ambientes desérticos, nós temos essas adaptações que geralmente são encontradas nos animais que ali vivem para poderem suportar, sobreviver nesse ambiente desértico. A primeira adaptação que eu posso destacar é hábitos noturnos, né? Muitos daqueles animais que vivem em ambientes desérticos têm hábitos noturnos. Por quê? Porque de noite é mais frio, a temperatura é mais amena. Então eles passam o dia na toca, né, escondidos, para se proteger daquele sol a pino, daquele ambiente seco e daquela areia quente, e saem durante a noite, porque a noite é bem mais frio. Ok? Outra adaptação, além do hábito noturno, são glândulas sudoríparas. Então, muitos daqueles animais que vivem ali no deserto têm glândulas sudoríparas, ou seja, suam. E suar é muito importante porque quando você sua, quando você joga água na superfície do corpo, a água rouba o calor do corpo e evapora. Ou seja, ele refresca, o suor refresca o corpo, né? Então é importante para um ambiente quente, né? Outra adaptação ao ambiente desértico que os animais possuem é a urina concentrada, ou seja, eles gastam menos água para eliminar as excretas, ou a urina mais concentrada. Tem alguns animais, como por exemplo os répteis, né, e os insetos que vivem no deserto, eles têm uma urina pastosa, né, que a gente chama de ácido úrico. Mas enfim, ou seja, uma urina concentrada é uma forma de economizar água. E economizar água é de fundamental importância no ambiente desértico, onde a carência de água é um fator limitante à vida. Ok? E utilização de água metabólica, né? Olha, os camelos, eles conseguem fazer isso. Os camelos, eles armazenam gordura e conforme eles vão queimando essa gordura, eles liberam água metabólica e vão utilizando essa água metabólica. Por isso que eles conseguem passar muito tempo sem precisar beber água, ok? Então, os ambientes... Agora vamos para os ambientes frios, né? Tanto os camelos quanto os dromedários, viu? Estava pensando aqui. Olha, nos ambientes frios, nós também temos algumas adaptações a esses ambientes frios, né? Para os animais, como por exemplo, a pelagem vasta, né? Então, ter uma pelagem vasta é muito importante porque é como se fosse um agasalho que você tem de forma natural. Veja, por exemplo, essa raposa das neves, né? Uma pelagem bem vasta, é como se fosse realmente um agasalho aí natural para evitar a perda de calor para o ambiente, né? Uma grossa camada de gordura sobre a pele, também essa camada de gordura sobre a pele também é um isolante térmico para evitar você perder calor para o ambiente e sofra de hipotermia, né? Hibernação, ou seja, e dormir durante o inverno rigoroso, né? Para não se expor ao frio extremo, que é muito agressivo. Então, no inverno, inverna e ali na primavera acorda. Também é uma ótima adaptação a ambientes frios, né? Os ursos fazem isso, por exemplo, né? E também a migração, né? Há muitas aves de locais frios, né? Lá da taiga, da floresta boreal, eles migram no inverno rigoroso, também das florestas temperadas, migram no período de inverno e quando quando tem a primavera, eles voltam ali para aquele ambiente. Então a migração também é um bom exemplo de adaptação dos animais a ambientes frios, ok? Agora vamos falar das plantinhas, né? Por que só falar dos animais? As plantinhas também é importante que a gente saiba as suas adaptações. Vamos lá. Então, adaptações das plantas às condições ambientais. Também vamos falar de dois extremos, né? Os ambientes desérticos
e os ambientes frios, né? Nos ambientes desérticos ou ambientes semiáridos, como aqui a que a gente vive, né? As plantinhas têm certas adaptações, como, por exemplo, folhas atrofiadas na forma de espinhos, porque é justamente na superfície da folha onde se perde água na forma de transpiração. Então, se você tem muita folha, você transpira muito e perde muita água. E no ambiente árido, você tem que preservar a água. Então, você vai ter menos folha e muitas daquelas folhas vão estar atrofiadas na forma de espinhos, ok? Então, espessa camada de cera sobre a folha, essa camada, ou seja, uma folha encerada, essa cera também evita o excesso de transpiração, ok? Você vê a folha da carnaúba, né? A folha da carnaúba fica exposta ao sol aqui do semiárido, mas ela suporta esse sol do semiárido porque ela tem uma camada de cera bem espessa, né? Para proteger da desidratação. Caules suculentos, a gente vê isso muito nas cactáceas, né? Os cactos, eles têm esse caule suculento, um caule que sem folhas, porque as folhas estão na forma de espinho, para não transpirar, e o caule é suculento para armazenar água, principalmente para aqueles períodos mais secos do ano. Olha, são os cladódios, a gente chama esses caules cladódios. Pessoal, raízes profundas, né, para as raízes chegarem até ali o lençol freático, né, para poder escapar. E muitas dessas raízes também acumulam água, viu? E nutrientes para os períodos também mais secos do ano. Perda das folhas no período mais seco. Então, como é nas folhas onde se perde água na forma de transpiração, então no período mais seco as folhas caem. A gente vê muito isso aqui na caatinga, né? A gente diz que é uma vegetação caducifólia, porque as folhas caem no período mais seco do ano, ok? Agora vamos às adaptações das plantinhas aos ambientes frios. Nós temos perda das folhas no final do outono, também interessante. Tanto no ambiente seco quanto no ambiente frio, tem a perda de folhas. A perda de folhas no ambiente seco é por conta, para se proteger da seca de fato, da carência de água no solo. Já no ambiente frio, a perda de folhas é para se proteger da seca fisiológica. O que é seca fisiológica? Durante o inverno, até que tem água no solo, só porque a água está congelada, então não tem como utilizar. Então, as plantinhas têm que economizar a água que tem. Então, o que elas fazem? Assim como as plantas aqui da caatinga, as plantinhas lá das florestas temperadas, no inverno rigoroso, antes do inverno, lá no final do outono, elas perdem as folhas, que é justamente porque não tem por que ter folhas. Primeiro, que não vai fazer fotossíntese, porque tem água ali congelada no solo. Segundo, para economizar água, que ainda tem, porque é nas folhas onde se perde água na forma de transpiração. Então, folhas aciculadas, ou seja, folhas na forma de agulha. Eu acho que se você viu já um pinheiro, que é uma planta muito comum desses ambientes frios, você viu que as folhas do pinheiro elas são na forma de agulha, são aciculifoliadas, né? Folhas aciculadas na forma de agulha, justamente para diminuir a superfície da folha e com isso perder pouca água na forma de transpiração, principalmente no período mais frio, onde a água do solo está congelada, né? E também a copa com formato cônico, aqui era um acento circunflexo, desculpem, né? Formato cônico. Por que a copa no formato cônico? Porque a árvore de Natal a gente percebe isso. Porque quando a copa é no formato cônico, a neve desliza e vai para o solo. Se a copa fosse igual às árvores daqui, a neve ia se acumular em cima da copa e ia deixar ainda mais frio a planta, podendo levar à morte. Então veja que a adaptação perfeita. Então a copa da árvore é cônica para a neve não se acumular, mas para a neve deslizar e chegar até o solo. É perfeito, né? Essas adaptações, a seleção natural que foi moldando todas essas características das plantas e dos animais para elas ficarem bem ajustadas, né, bem adequadas ao ambiente onde vivem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até nosso próximo encontro. Tchau!